Como é que vocês estão? Vocês estão bem? O Felipe, assim que eu cheguei, ele não me deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele falou que eu não podia me mexer. Então vou ficar bem quietinho aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Meu nome é Wesley e eu tenho Jesus e eu sou muito feliz. Hoje de manhã eu estava no Grajaú. Sabe onde é o Grajaú? É muito longe. E eu fui para o Grajaú de ônibus pregar. Cara, saí de casa às 5 horas da manhã com meu amigo Gabriel. Preguei na sessão da manhã lá, fiquei até 3 da noite, 3 da tarde. Corri para casa, cheguei 5 horas, 6 horas. Peguei a Mari e vim para cá. Para cá a gente veio de carro. Aí, tá vendo? Ainda bem, porque não dava para vir de ônibus também. E sabe, assim que eu cheguei aqui, eu falei, Jesus, sabe, eu podia dar uma mensagem, eu podia repartir com vocês um esboço, mas eu queria realmente participar da construção do que Jesus está fazendo. Sabe, por muitas das vezes eu sempre tive a opção de ser um cara que vem, faz uma boa pregação e vai embora, mas eu nunca escolhi esse caminho, eu sempre quis participar do que Jesus estava fazendo. Então eu quero que você feche os olhos e ore por mim. Fala assim, Jesus, não deixa com que o Wesley lance um segundo fundamento, mas dá o prazer que ele participe da sua boa obra. Amém? Aplauda Jesus. Vamos lá, eu acho que vocês vão saber de algumas coisas de mim. Vocês estão no retiro e todo mundo se conhece aqui. Só vocês que não me conhecem. Primeira coisa, a tia Mari vai embora. Vou levar a tia Mari. Vou levar sim, felizmente. Tia Mari vai embora, minha mãe falou para vir aqui buscar ela. Pregação foi só um efeito bumerangue. Meu nome é Wesley, eu tenho 22 anos, eu sou casado com aquela linda princesa ao fundo ali. Fica de pé, meu amor. Contemple a formosura. Ela é linda. Eu tenho 22 anos e sim, eu sou casado com ela. Também estou com o Lili e com a Brenda ali, que faz parte da nossa equipe. E eu sou líder de uma equipe, de uma base missionária que fica no Morro de Sabão. Eu sou líder também do One Ministry. O One Ministry você já sabe o que é. Só que eu quero falar um pouco sobre mim antes da gente entrar na palavra, para que você entenda qual que vai ser o fio que a gente vai seguir. Hoje eu não quero compartilhar com vocês apenas uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês o que eu vivo e o que eu carrego. Sabe, eu acho que existem 2 lugares que a gente pode pregar, no lugar da informação e no lugar da revelação. E eu estou muito, 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 muito animado para poder compartilhar com vocês o que eu tenho carregado ao longo desses anos. Eu cresci dentro de uma casa, minha mãe, ela veio da Bahia para cá, e dentro do meu lar, meu pai é baiano também, eles vieram para cá tentar a vida aqui em São Paulo, e a minha mãe, ela sofreu bastante. Eu lembro que ontem à noite a gente estava conversando e ela falou que a gente tinha um sabonete, e com esse sabonete a gente lavava roupa, a gente tomava banho, e a gente fazia mais alguma coisa que eu esqueci. Lavava a louça. Acho que alguém já tem alguma coisa comum comigo. E aí, cara, eu sempre achei que meu pai era um homem muito rico, porque todos os dias pela manhã meu pai chegava com um terno, escrito Porto Seguro. E aí ele tirava da bolsa dele preta uma sacola branca, e nessa sacola branca era cheia de bolachas. E eu falava, uau, meu pai tem muito dinheiro. Quando é que eu descobri que meu pai não tinha tanto dinheiro? Quando eu comecei a pedir dinheiro para meu pai. E aí ele não estava me dando. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado aqui. Meu pai, ele perdeu o emprego. Quando ele perdeu o emprego, foi um momento muito difícil na nossa casa. Até então, meu pai era um evangelista da Assembleia de Deus. Meu pai se torna pastor da Assembleia de Deus. E aí, dentro do contexto que eu vivia, eu conhecia Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Lauriette e Cassiane.
A manifestação. Tá bom, né? Tá gostoso, né? Vocês estão rindo, eu estou gostando disso. E aí eu comecei a crescer dentro desse lar. Só que ao longo do caminho eu nunca fui um cara que eu fiz grandes bobeiras. Então eu nunca usei droga. Sabe? Eu não tinha muito envolvimento com mulheres. Só que existiu algo que eu fiz que vai deixar você chocado. Meu pai era tesoureiro da igreja. E quando eu comecei a pedir dinheiro para meu pai começou a me negar, eu descobri que existia uma caixa preta, uma caixa marrom, melhor dizendo, em cima do guarda-roupa. E naquela caixa marrom tinha o dinheiro que meu pai não queria me dar. Então eu fiz o cúmulo. Sim, fiz exatamente isso que você está pensando. E aí eu comecei a apanhar muito do meu pai, porque meu pai sempre falava: eu não criei bandido, eu não criei ladrão. E aí eu comecei a ver que eu não era um orgulho para o meu pai, eu era um desgosto para o meu pai. Com 11 anos de idade eu passei por um abuso. Eu estava na casa de uma irmã com a minha mãe, e aí a minha mãe estava tomando café. E aí eu fui subir lá em cima e vi 2 pipas. Presta atenção, eu sou um menino que não tem dinheiro, tá bom? E aí quando eu estou andando, eu olho aqueles 2 pipas e eu falo: cara, que legal seria ter esses pipas. E aí saiu um menino um pouco mais velho que eu e falou assim: você quer esses pipas? Eu falei: cara, eu quero. Ele falou assim: então faz uma coisa comigo. O tempo passa, isso traz marcas em mim que, de certa forma, me feriu bastante. A minha irmã, com uns 18 anos de idade, ela começou a se intitular ou se comportar como uma lésbica. E aí o que na minha cabeça eu entendia? Eu entendia que, assim como minha irmã era lésbica, era uma mulher que se sentia um homem, eu era um homem que se sentia uma mulher. Ah, Wesley, mas quando você parou de pensar que você era gay? Quando eu descobri o que o gay fazia? Aí eu falei: eu acho que eu não sou isso, não. Só que tá bom, vamos para a parte boa agora. Então, dentro desse contexto, com 11 anos de idade, eu vi a primeira cena que me chocou e que mudou a minha vida. Eu morava dentro de uma comunidade chamada Morro do Sabão. No Morro do Sabão era um lugar muito complicado. Lá tinha bastante bandidinho, bastante noinha. Eu não saía para fora, era como se eu estivesse enjaulado. E um dia eu estava saindo, indo para o culto de libertação, numa segunda-feira. De repente uma mulher sai do gol quadrado, correndo atrás da outra, joga a outra no chão, puxa uma faca e começa a esfaquear, às 7 horas da noite na minha frente. Eu começo a assistir isso e eu fico apreensivo. Minha mãe, ela é hipertensa, ela travou na hora. E eu ficava olhando para minha mãe, olhando para a mulher esfaqueando a outra, olhando para minha mãe. E aquilo parece que durou mais ou menos uns 3 anos. Porque foi como se cada facada desse para ouvir o som, o barulho, o grito. De repente essa mulher sai, entra no carro, no gol quadrado e vai embora. A mulher que está toda esfaqueada no chão, olha para a minha cara da minha mãe e faz: morre. O tempo passa e minha mãe é chamada na escola. Dona Thelma, Wesley não está conseguindo se desenvolver. Aconteceu alguma coisa? Sim, professora, há um tempo atrás o Wesley viu um assassinato. Dona Thelma, é melhor você levar ele num psicólogo. A minha mãe, como uma boa pastora assembleana, disse: não, o que o Wesley precisa é de oração e uma boa surra. Vocês precisavam conhecer minha mãe. Minha mãe é muito legal. Tá tipo, todo mundo odeia o Wesley, essa história, né? Bacana. Com 15 anos de idade, eu estou numa igreja onde a bateria é exatamente assim. E aí eu estou no cantinho, e tem um rapaz pregando, e eu estou tipo assim: cara, qual que é desse rapaz? Esse rapaz, ele faz todo mundo vomitar, ele expulsa os demônios, e eu estou tipo: cara, esse cara tá metendo louco na igreja. E ele olha para minha cara e fala assim: Wesley, vem aqui. Quando ele fala Wesley, vem aqui, eu levanto muito orgulhoso, mas eu não consigo andar me mantendo orgulhoso. As minhas pernas começam a ficar um pouco fracas, e ele fala assim: Wesley, você nunca leu a Bíblia, você nunca orou, você nunca jejuou, mas hoje Jesus vai mudar a sua vida. Só que antes disso ele fala: fica de pé, Eliabe. Fica de pé, Eliabe.
Sabe aquele menino ali no fundo? Então ele é menor que eu. Agora senta. Antes ele colocou o Eliabe atrás de mim para me segurar. Só que o Eliabe, como um bom catcher, ele fechou os olhos. E eu, como um bom menino de 15 anos, estava sem cinto, com a calça caindo. Agora imagina a cena. Cara, é muito forte aquilo. Na hora que eu caio para trás, o Eliabe está de olho fechado. Eu caio em cima do Eliabe. O pé do Eliabe segura a minha calça, abaixa a minha calça. Eu caio para o lado chorando. E o círculo de oração todo vê as minhas... Amém? Ri bastante que daqui a pouco vai ficar bom. Depois disso, Jesus me fala sobre 3 coisas. Eu não sabia o que estava acontecendo a nível Brasil. Tudo que eu sabia era sobre o Morro do Sabão. E um dia Jesus me fala sobre adoração, ministração e profético. Agora presta atenção, eu não sabia o que era ministração, eu não sabia o que era adoração, eu não sabia o que era profético. Só que eram 3 pilares que Jesus tinha me mostrado. E ele fala, vai em algumas igrejas e seleciona algumas pessoas. Eu comecei a pegar algumas pessoas. Nisso, a Brenda, que está ali no fundo, foi selecionada. O Eliabe, que está ali no fundo, foi selecionado. E mais uns 15 jovens, com 17 para 18 anos de idade. A minha mãe acorda às 7 horas da manhã e tem 70 pessoas na sala dela consagrando. E a minha mãe, ela é uma pessoa bem engraçada. Então, quando eu falava, gente, Jesus precisa mudar, gente. A minha mãe gritava da cozinha fazendo café, é verdade. Então, eu cresci nisso. Eu não sei se você lembra, mas quando João Batista, ele manda alguns mensageiros perguntarem algumas coisas para Jesus. Jesus fala assim, fala para João Batista que os mudos estão falando, que os cegos estão ouvindo, que os leprosos estão sendo purificados e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Sabe, eu amo a cura e eu me movo nela, mas tem algo que meu coração queima muito: o evangelho pregado aos pobres. Dessa idade eu comecei a me separar em intercessão e oração pelas comunidades do Brasil. Com 15 para 16 anos de idade, eu passava madrugadas em casa dizendo, Jesus toca as comunidades. Jesus toca, Jesus as comunidades. E um belo dia eu estava orando e eu falei assim, Jesus, hoje eu vou orar pela igreja perseguida. E Jesus falou o seguinte para mim, já que você vai orar pela igreja perseguida, apresenta a Assembleia de Deus. E aí eu falei, cara, como assim, Jesus? A maior perseguição que a nova geração faz é com a geração passada. E eu comecei a ser gerado dentro de um lugar que depois foi apelidado carinhosamente como Caverna de Adulão. Por quê? Porque é onde eu estava. Eu só recebi os pobres, os endividados, os entristecidos. E aí, dali para frente, a minha vida foi essa. Há 7 anos eu oro para que Jesus toque as comunidades do Brasil. Dificilmente eu saí do Morro do Sabão. Eu só fui no Rio de Janeiro, na Rocinha. Fiz algumas coisas no Rio de Janeiro. Fui também no Rio Grande do Sul. Mas metade do que aconteceu no Morro do Sabão não foi pelo que eu fazia, foi pelo que eu orava. Então eu comecei a ver que o morro mais perigoso começou a ter queda no tráfico. Eu comecei a ver que não tinha mais assassinato. Eu comecei a ver que as crianças poderiam brincar na rua de novo. E eu comecei a provar que a oração do justo pode muito, vale muito em seus efeitos. Esse sou eu. Há 2 anos atrás, um menino subiu um Morro do Sabão para pregar para a gente. E na nossa conferência, se vai tudo isso, a gente não sabe o que fazer, gente. A nossa conferência tem que ir só essa fileira aqui. Porque se for vocês tudo lá, a gente não vai saber o que fazer. A gente fazer a conferência aqui a 10 pessoas, 15 pessoas. Porque era o que a gente conseguia fazer. E aí a gente chamou o Cantarino, e o Cantarino foi lá, e o Cantarino ficou apaixonado pela DT. E aí de repente o Cantarino foi lá e começou a andar com a gente, o Alessandro começou a andar com a gente. Depois a gente conheceu pessoas como o Luca, a gente conheceu pessoas como o Vitor. E cara, hoje a gente participa de algo belo e genuíno. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é
Se eu pudesse dar um nome para essa pregação, ali está escrito semelhante a Jesus. E se eu pudesse dar um nome para essa pregação, eu diria que, ou para você anotar, ou para você gravar na tábua do seu coração, é: todo tipo de inconformismo gera uma profundidade. Para agora, em nome de Jesus. Sabe, eu participo de uma geração que ela tem provado muitas coisas de Jesus, mas ela se conforma muito rápido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo acima você vai notar que Deus diz: façamos, plural, o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Só que quando Deus cria o homem, Ele cria só segundo a sua imagem. E o que é legal disso? O legal disso é que a semelhança era uma coisa que Adão deveria crescer. A semelhança era uma coisa que se daria a partir de um relacionamento. Sabe, não sei se você já teve aquele amigo que você admirou muito, e aí daqui a pouco você estava falando que nem ele, e aí daqui a pouco você estava vestindo que nem ele. Sabe? Por exemplo, o meu amigo Felipe aqui, ó. É diferente ele, não é? É diferente. Provavelmente se você andar com ele 2 meses, você bota um dread loiro. Por quê? Porque a semelhança se cresce a partir de um relacionamento. E a ideia do Éden sempre foi com que o homem se relacionasse com Deus, e assim ele crescesse em semelhança. Wesley, o que prova isso? Prova isso a queda do homem. Quando Eva está andando sozinha no jardim, isso já é a primeira aula. Eva não era para estar andando sozinha. Eva está andando sozinha no jardim. E quando ela está andando sozinha no jardim, ela encontra uma serpente. E a serpente dá a proposta: se você comer, você vai se tornar igual. Parece que aqui então existe 2 caminhos. Existe um caminho que a gente cresce na semelhança através do relacionamento, e existe um outro caminho que a gente pode chamar de método. E aí quando Adão come, Deus vai lá e faz uma pergunta: Adão, cadê você? Essa pergunta não é geográfica. Essa pergunta é: Adão, eu era a sua fonte de vida. Agora que você pecou, de onde vem a sua vida? Em que lugar você habita? E aí quando Adão... Deixa eu tirar meu negócio aqui. Então, Adão peca, e aí ele perde 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. As 3 coisas que Adão perde, primeiro é o relacionamento e aliança com o próximo. Porque quando Deus pergunta, ele fala assim: foi a mulher que tu me destes. A outra coisa, quando Deus conversa com Adão, ele fala assim: maldita é a terra. E a terceira coisa é o próprio Deus. Adão sai do Éden, e aí dentro dele agora existe um desequilíbrio. Wesley, o que prova que Adão agora estava desequilibrado? Caim e Abel. A gente lê a Bíblia e acha que é normal um matar o outro, mas a gente, versículos antes, estava participando do maior sonho de Deus, e agora os filhos de Deus estão se matando. E esse desequilíbrio, ele percorre. E o sonho de Deus sempre foi Emanuel, Deus conosco. E aí se levantam os templos, a arca. E a ideia de Deus sempre é se relacionar com o homem, ter contato com o homem, para que o homem cresça segundo a semelhança de quem ele é. O Antigo Testamento passa e a gente entra no Novo Testamento. E no Novo Testamento existe um menino que é nos dado,
O nome dele é Jesus. E vocês sabem o que significa Emanuel? Uma das coisas que Jesus vem fazer não é criar uma igreja primitiva só, é restaurar o padrão de Éden. Wesley, como você diz isso? Vocês já ouviram falar sobre a pesca maravilhosa? Então, é Jesus refazendo a aliança com a criação. Você já ouviu falar sobre Jesus curando a mulher do fluxo de sangue? É Jesus refazendo a aliança com o seu próximo. Agora, você já viu quando Jesus, Obrigado, cara. Você já viu quando Jesus, cura a sogra de Pedro? E aí lá fora tem um monte de gente doente. E aí de repente Jesus se retira. O que é isso? Ele refazendo a aliança com Deus. Agora o que é louco? Não sei se você já leu a história de Noé. Você já leu a história de Noé? Deus olha para a terra e vê que toda a terra está cheia de iniquidade. Só que ele vai lá e acha graça com Moisés. Agora eu te pergunto, imagina que toda a terra está perdida e existe um só homem que dá graça aos olhos de Deus. Eu quero te fazer essa simples pergunta: quem que era o padrão de Noé? Quem era o padrão de Noé? A semelhança de quem Noé crescia? Com quem que Noé andava? Isso parece ser muito bobo, mas isso diz muito sobre nós. Porque de certa forma eu já me peguei várias vezes sendo semelhante ao meu irmão, e tendo minha vara de medir segundo o meu irmão. E aí, se você for em Lucas, vamos lá em Lucas. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Lucas 2, 40. Alguém lê para mim em voz alta? Não pode, né? Eu vou ler, Felipe, calma. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quem é esse menino? Ok, vamos lá. Os versículos seguintes agora é Jesus. Jesus, ele está participando de algo maravilhoso. Com 12 anos de idade ele está ensinando mestres, cara. Agora presta atenção o que diz o 52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos de idade Jesus já era o maior. Com 12 anos de idade Jesus já estava acima de qualquer ser humano. Só que olha o que é louco, com 30 anos de idade Jesus é batizado, e adivinha, ele vai ao deserto para ser tentado. Jesus precisava ir ao deserto? Ao seu ponto de vista não, se você pensar que ele estava querendo ser semelhante a você. Mas Jesus buscava algo que era maior, cara. Ele crescia, meu Deus do céu, ele, tá vendo, eu sou assembleano, ele crescia, ele queria chegar em um lugar que era elevado. Sabe, se a gente tiver um coração preso ainda em conformismo, e cara, eu já estou bem aqui, eu estou legal aqui, a gente não aprendeu com Jesus no Éden. Porque Jesus, ele não crescia segundo o padrão humano. Jesus, ele crescia na semelhança do Pai. E qual é o tamanho do Pai? Não sei. Eu sei que a eternidade é conhecer Jesus. Então, se a eternidade é conhecer Jesus, eu tenho muito que crescer. Vocês estão comigo, gente? Meu Deus do céu. Presta atenção, gente. É muito importante que vocês ouçam isso. Já existe algo. O avivamento já começou, algumas pessoas dizem. Eu creio. Só que eu não creio que o avivamento está na sua plenitude. Mas eu entendo que se a gente se confortar onde a gente está, a gente nunca alcança a plenitude dele. Eu quero te perguntar uma coisa: o quão faminto você é? Porque quando Gideão está separando o povo, os corajosos estão aqui. Só que existe uma segunda separação. E adivinha, essa separação é como você bebe. É do jeito que você bebe. É como você mata a sua sede. Relacionamento com Deus, ele
ele demanda tempo. Quando Adão, ele come daquele fruto, ele está dando a oportunidade, ele está dando a nós, a injustiça de conhecermos o que Deus conhece, mas não sermos como Deus é. Se você ler Gênesis, a Bíblia fala, o homem se tornou como um de nós. Qual que é o problema? Nós não somos parecidos com ele. Na base no Morro do Sabão, eu tenho uma dificuldade. Porque eu tenho que fazer as pessoas se tornar. E fazer pessoas se tornar é muito difícil. Porque por mais que a gente ame o Monte Sião, a gente ainda gosta do véu do rosto do Monte Sinai. Eu fui pregar no encontro de homens, ontem a mãe estava pregando no encontro de mulheres, e eu cheguei, tipo assim, tinha 20 homens assim, e quando eu cheguei, todos eles estavam falando de Bíblia, muito sério, cara, porque Jesus fez isso, e eu falei, uau, que legal, cara, isso é muito legal, que maneiro. E aí daqui a pouco eu falei assim, gente, eu acho que agora é uma boa hora para mim pregar, porque eu vou precisar ir embora, eu vou pregar amanhã em alguns lugares. E aí, beleza. E aí eu fiz uma pergunta só. Eu falei assim, gente, existiu uma voz que ecoou no Éden, que deu forma a toda a criação. Eu quero perguntar se a voz que vocês falam, que vocês ouvem, já deu criação para quem vocês são. 40 minutos depois, tinha 20 meninos chorando como meninas. Eu cheguei e vi homens tão másculos, eu saí e vi homens tão vulneráveis. Agora presta atenção uma coisa. Gente, o tempo que a gente está vivendo está muito sensível, cara. Se a gente fechar o olho e a gente gritar, Jesus vem. Isso é muito bom. Só que presta atenção, a glória que nós estamos provando agora é uma glória muito legal, é uma glória que, cara, nossa, nos dá arrepio, mas uma hora a chave vai virar. E não pense que o que a Bíblia diz sobre Ananias e Safira foi só para Ananias e Safira. Vamos lá, a gente está indo de glória em glória, certo? Hoje a glória que nós temos, ela é muito legal e ela é muito boa. Só que ela ainda não nos dá temor. Um dos maiores problemas que eu tenho com dos jovens que eu cuido, é porque eles pensam que a visitação de Deus no culto é uma aprovação do caráter deles, e não é. Eu converso com eles e eles são altivos. Eles falam, não, para com isso, cara, eu tenho vida com Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, Jesus até me toca, eu até me arrepio. E eu falo, cara, você está entendendo errado. A visitação de Deus é por misericórdia. Só que só porque Ele desceu não quer dizer que Ele ama o seu caráter. Vocês estão aqui, gente? Agora presta atenção. Existe o cabode e a doxe, vocês conhecem isso? Eu não quero falar disso. Mas a gente vai entrar em um tempo, porque a gente está indo de glória em glória, amém? A gente vai entrar em um tempo que a gente vai ser visitado por uma glória tão tremenda, que só vai suportar ela quem tiver um caráter aprovado. Ou você acha que o Santo dos Santos abriu, mas sacerdote impuro sobrevive lá dentro? E eu não estou menosprezando a cruz, amém? Eu estou falando sobre negligenciar ela. Gente, eu não estou falando isso num lugar de, cara, eu sei o que eu estou dizendo, eu sou bom o suficiente, vocês precisam melhorar. Eu estou falando isso porque isso tem tirado meu sono. Isso tem me arrebentado por dentro. Todos os dias eu me pergunto, Jesus, hoje à noite eu provei da sua glória, mas pelo amor de Deus, não deixa eu pensar que eu já cheguei lá. Não deixa eu pensar que eu sou suficiente. Não deixa eu me conformar onde eu estou. Eu preciso melhorar, Jesus. Eu preciso crescer à sua semelhança. Sabe o que é contemplação? É você olhar e se tornar. Sabe o que é contemplação? É você ver generosidade em Jesus e amanhã você é generoso.
Sabe o que é contemplar? É você ver bondade em Jesus e amanhã você é bondoso. Porque você se torna. Eu falo, a Mari me ensinou isso. A Mari é muito melhor que eu, gente. Eu acho que é mal de Mari. Mari tem essas coisas. Você. Vou levar ela, velho. A Mari, ela sempre fala isso. Toda boa missão, ela acaba na adoração. Então, se eu pego alguém que não é crente, e aí eu cuido dele, e aí eu discipulo ele. Wesley, quando é que você acha que é o tempo exato de você deixar ele ir? Quando essa pessoa se tornou um adorador. Por quê? Porque é a minha certeza que ele vai crescer na semelhança de quem ele adora. Agora eu já errei muito, porque eu soltei muita gente que não tinha um coração de adoração, mas porque tinha 2 ou 3 revelações, porque sentia algumas coisas, se sentiram altivas, e aí é o orgulho, e aí o orgulho precede a queda, e aí caíram. E o pior, depois foram tão cegos, depois foram tão rancorosos, a ponto de dizer, não velho, eu tenho o meu secreto com Deus. Um dia eu estava em Criciúma e um menino entrou, e eu falei assim, e aí cara, como é que está comigo com seus irmãos? Ele olhou na minha cara, ele teve a ousadia de fazer isso, ele olhou na minha cara e falou assim, não Wesley, eu sou um cara do quartinho. Eu falei assim, não velho, você não tem comunhão com os irmãos? Não cara, Jesus me separou para o quartinho. Eu olhei para a cara dele e falei assim, cuidado amigo, porque seu culto pode levantar um poste ídolo. Nunca mais vi ele. A Mari sabe disso. A maioria de vocês são jovens, e eu tenho 22 anos, gente. Só que, presta atenção, se a gente não tiver olhos molhados, se a gente não tiver um coração de retidão, se a gente não escolher ser servo de Deus, se a gente não olhar e pensar, cara, ser homem de Deus é uma coisa boa. Minha mãe, ela sempre falou isso, aquele cara é um homem de Deus. Eu falei assim, ó, que coisa brega, ser homem de Deus. Adivinha o que aconteceu, meus amigos? Meu maior sonho é ser um homem de Deus. A gente perseguiu tantos antigos, que tinha coisa que era essencial que a gente ignorou. Tinha coisa que era básica que a gente ignorou. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha, a mãe do Eliabe, eu e o Eliabe a gente cresceu junto. Eu vi o Eliabe na quermesse, escondido da mãe dele, vi tudo isso aí. E aí a mãe do Eliabe era a irmã Irene, e a minha mãe era a irmã Thelma. E de verdade, a irmã Irene e a irmã Thelma, elas se juntavam para orar, e elas ficavam 3 horas orando. Rapaz, eu não estou falando assim, tipo, elas forçavam, não. Quando eu ligava a televisão, quando eu chutava, quando eu tipo, começava a bater as panelas lá dentro, elas paravam. Hoje eu ajunto alguns jovens que eles... Cara, eles... Wesley, eu acho que... é assim também, cara. Oração, velho. Sabe o que eu vou definir oração para você? Oração é como um grande ensaio de orquestra. Para um grande espetáculo que vai acontecer. Se você faltar no ensaio da oração, no dia do grande show, você não vai estar preparado. Gente, mas é básico, é oração. Você sabia que uma das últimas coisas que Jesus restaura antes dele vir é a oração? Sobre o dever de orar. Sobre o dever de orar. Isso era uma coisa que os nossos pais tinham, que a gente falou, não, cara, a gente vai orar deitado. E não tem problema, eu oro deitado. A gente vai orar deitado, a gente sabe o melhor jeito de se fazer. E aí a gente quis fazer o novo, e a gente não quis continuar o que Jesus estava fazendo. Gente, eu não estou falando que a gente não é de Deus, tá? Eu estou falando só que a gente precisa rever alguns pontos, porque ainda não chegamos lá. Porque ainda não chegamos lá. E se for para a gente ser altivo, achando que a gente já chegou, e que a gente já é, e que a gente já tem fome o suficiente, cara, pode ficar tranquilo. Nós vamos nos cegar daqui a pouco. E Deus nos livre disso, amém? Amém. Por que eu estou falando disso? Isso não era a minha pregação, gente. Mas presta atenção. Aí Jesus vem à terra.
E Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E aí Jesus começa a refazer algumas coisas, ou fazer do jeito correto, ou ensinar o povo. Existe uma diferença de Jesus e Moisés, isso é claro, vocês sabem. Moisés foi um povo que andou, Moisés foi um homem que andou com o povo, mas não introduziu o povo na terra prometida, porque ele pecou ao longo do caminho. Jesus foi um homem que não pecou. E aí em João 14 você vai ver Jesus falando assim: vou para o Pai preparar-vos o lugar. E aí você vai pensar, Jesus está no céu com martelo e madeira. Não. Jesus, quando ele fala vou para o Pai preparar-vos o lugar, é exatamente sobre a cruz. Quando ele morre, adivinha, tem um lugar para você. E aí o que Moisés não conseguiu fazer, cara, o que Moisés talvez de certa forma não conseguiu fazer, e por várias vezes eu perguntei: Jesus, ele só feriu a rocha, por que ele... Oh Jesus, você já se perguntou isso? Eu já me perguntei isso, talvez se você nunca se perguntou isso, não me leve como um bobo, mas eu já falei: Jesus, por que você não colocou Adão dos porcos quando ele comeu? Acho que não precisava de tanto. Expulsar o menino, velho, por causa de um negocinho. E aí Jesus falou uma coisa para mim que você precisa saber: se você cresce em revelação, você cresce em responsabilidade. Sabe, quando eu aceitei a Jesus, Wesley, quando eu aceitei a Jesus, fornicar para mim era um absurdo. Ah é? Se você cresceu com Jesus, a fornicação e a mentira estão na mesma medida. Pare de mentir. Vocês estão comigo? São. Por quê? Porque é o crescimento. Se eu talvez me rebelo contra Deus, Deus vem e perdoa. Mas Adão, você não. Você me conhece. É como o melhor amigo, seu melhor amigo falar mal de você, alguém que não conhece falar mal de você. É bem diferente. Por exemplo, se você fala mal da Mari, a Mari vai te ignorar, porque a Mari não te conhece. Meu Deus. Porque a Mari não te conhece. Não a Mari, a Mari. Ela não te conhece. Agora presta atenção. Mudou. Aleluia. Se você falar mal da Mari, a Mari não vai ficar brava, ela vai te ignorar. Agora presta atenção. Se eu falar mal da Mari, adivinha? Eu vou apanhar. Agora pega isso no seu coração. Se você cresceu em relacionamento com Deus, não dá mais para se comportar como um desconhecido. Se a gente está... Vamos lá, gente, vamos lá. Jesus, ele não é um lugar só. Jesus, ele é um caminho. E um caminho é andar. Eu estou crescendo. Por quê? Porque a partir disso, eu consigo entender que desviar não é voltar para trás. Desviar é só parar de andar. Cara, Wesley, eu não desviei, eu estou na igreja ainda. Cara, você tem crescido em semelhança com Jesus? Não, então vai no próximo apelo. Oh, gente, o que eu estou falando aqui é porque dói em mim, tá? Eu não estou... Amém? Parece, né, às vezes, cara, esse cara aí também, mano, tá metidão. Não é isso, eu estou tentando compartilhar com vocês o meu coração e o que Jesus tem falado comigo. E aí, olha que legal, na maioria das vezes, o nosso desequilíbrio nos traz um extremismo. Cara, eu não gosto do extremismo, eu gosto da violência, e não essa violência, a violência certa. Calma, vocês vão entender. Presta atenção, o que é extremismo? Extremismo é ter Deus como um lado da coisa, e não como um caminho na coisa. Extremismo é ter Deus como um partido, e não como uma pessoa. Extremismo é estar tão em Deus que os que não estão em Deus estão longe de mim. Mas presta atenção, se Jesus é um caminho, ele é um homem equilibrado, o que Adão tinha no Éden. Então o que Jesus consegue fazer? Jesus consegue conversar com os fariseus, Jesus consegue conversar com a mulher do fluxo de sangue, Jesus consegue alinhar Pedro, Jesus consegue conversar com o cego de Jericó. Por quê? Porque existe equilíbrio. Cara, sabe, eu sou um cara que eu prego na Assembleia de Deus, eu prego na Batista, eu prego na Metodista, na Wesleyana e na Presbiteriana. Na Nazareno. Até afinei a voz para dar uma moral para vocês. Wesley, mas calma aí, como assim, Wesley? Eu não estou entendendo. É muito simples. Jesus não é um lado, Jesus é um caminho. Eu ando e eu acesso os meus irmãos.
Eu ando e eu falo, cara, sabe, hoje de manhã um pastor, eu estava pregando sobre unidade em uma igreja, e o pastor ele falou, Wesley, eu tive uma visão. Na visão existia um monte de patinho. Na visão existe um monte de patinho. E aí, e esses patinhos, eles não conseguiam conversar um com o outro, porque existia um aramezinho no meio. De repente veio uma grande chuva. E aconteceu? O rio encheu. E aí as águas cobriram a cerca. E aí os patinhos começaram a viver juntos. Deixa eu falar. É dessa chuva que a gente precisa, gente. É a chuva que sobe e mata meu orgulho, minha altivez, o que eu penso, o que eu acho, e deixa eu ser vulnerável para ser um com você, mesmo que você discorde de mim. Por quê? Porque o teu Deus é o meu Deus. Cara, Efésios 4 fala sobre uma só esperança. Um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Vocês têm isso como Bíblia, como verdade no coração de vocês? Então somos um. Somos um. E o que falta? O que falta é água, cara. Porque quando as águas subirem e cobrirem o que o Wesley é, o Wesley vai conseguir ser equilibrado e não vai tratar Jesus como um lado da coisa, e sim como um caminho. Agora presta atenção em uma coisa. Que horas são, gente? Vocês vão até que horas aqui? Até 3 da manhã. Agora presta atenção. Existe uma grande diferença, cara. Sabe, se Adão ele está sem vida, Adão precisa realmente morrer no seu todo ser. E aí a Bíblia fala sobre um poder da ressurreição, a qual nós lemos hoje. E o poder da ressurreição ele nos visitou. Nós éramos mortos e nós fomos então sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. E agora somos entronizados, e isso é muito legal. Só que existem coisas tão práticas na vida cristã que às vezes a gente deixa passar. E a gente fala, cara, eu nem notei isso. Cara, eu nem prestei atenção nisso. E novamente eu digo, a glória de Deus que te visita é por misericórdia e não por aprovação do seu caráter. Nós precisamos melhorar, gente. O Wesley Santos é ruim. Ele precisa morrer mais um pouco. Ele precisa morrer mais um pouco. Se eu não sou como Jesus é, eu preciso olhar para Ele e me tornar. Eu não posso me satisfazer em só ser um cara que fala em línguas e queima um pouco. Sabe, uma das minhas maiores crises, quais foram? Foi quando eu tive que ser homem e vi que meu pai não era suficiente para me ensinar isso. Oh, Wesley, que ruim você. Mas foi verdade. Eu preciso ser homem, adivinha? Eu não conseguia ver meu pai como um homem suficiente. E eu orava, e eu lia a Bíblia, e eu jejuava. E sabe o que é isso? É uma falha no meu caráter. Eu consigo amar todos, menos a minha família? Cara, eu consigo ser bom em tantas coisas, mas eu não consigo ser bom em casa. Sabe, existe sobre correr a segunda milha. Eu consigo correr a segunda milha para todo mundo, menos para minha mãe. Vocês estão entendendo? Parece bobo, né? Mas isso só deixa claro que a gente ainda não chegou lá. E que eu preciso melhorar. Agora, eu sempre ouvi uma frase que me deixava encucado, que era assim: os homens sofrem pouco, as mulheres sofrem. Vocês não sabem o que é dar à luz a um filho. E aí eu falei assim, não, verdade, as mulheres sofrem muito. Aí eu fui ler Efésios. E Efésios tem algo que é quase a maior missão da minha vida todos os dias. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Jesus já queria ter um filho. Por quê? Porque amar a Mari, gente, não é espiritual, é passo prático, é decisão. Sabe,
Na Assembleia de Deus eu aprendi muita coisa boa, mas na Assembleia de Deus eu assisti também muitas coisas negativas, assim como em todos os lugares. Eu via grandes homens de Deus em púlpitos que pregavam bem, mas que tinham uma casa totalmente bagunçada. E hoje eu olho e eu falo, ó Jesus, me livre de ser esse. Me livre de ser esse que é só um espírito andando na terra, não tem carne. Não é gente. Não é ser humano. Não tem frutos em caráter. Deus me livre de carregar só apenas uma boa pregação, gente. Deus me livre de ser só um cara que tem um bom livrinho, que tem uma Bíblia marcada. Não, eu preciso que as minhas obras testifiquem sobre quem eu creio. Um dia perguntaram para mim, Wes, e aí cara, você se acha bom? Cara, eu te admiro muito, mas você se acha bom? Eu falei, cara, não me acho bom. E se tem alguém que deve testemunhar sobre quem eu sou, é a Mariana Santiago. Fale com ela. Por quê? Porque você não confia no trabalho do pedreiro pelo que ele fala. Ei, os caras já pegou. Você confia no trabalho do pedreiro pelo que ele fez. Então o que é mais impressionante? O pedreiro ou a casa que ele constrói? Depende do pedreiro. Então imagina você, eu, aos 22 anos, a minha maior crise não é qual faculdade eu vou fazer, não é o próximo carro do ano. A minha maior crise é, cara, eu preciso amar a Mariana como Cristo amou a igreja. E sei lá, talvez isso nunca tiraria o seu sono, mas tira todos os dias o meu. Porque a missão não é só amar a Mari, a missão é amar com Jesus. Amar como Jesus. Vamos lá, o que a gente conhece da pessoa de Jesus? Cara, eu fico muito triste com isso. Porque eu preciso ser como alguém que cara, eu tenho dificuldade de conhecer. De verdade mesmo, às vezes eu nem me esforço tanto para conhecer. E o pior, existe uma música da nossa família que é: Ei Jesus, por que me olha assim? Sabes que dói quando me diz, eu não te conheço. Oh, cara, o que eu conheço de Jesus? De verdade mesmo, o que eu tenho de semelhança com Jesus? Nós precisamos se preocupar com isso. Por quê? Porque eu não quero que a gente só tenha boas palavras, eu não quero que a gente só tenha frases de efeito legais. Eu podia muito bem pegar aqui, impressionar com vocês com várias frases de efeito, mas cara, o que Jesus tem falado comigo é sobre isso, é sobre Wesley, não seja um mero pregadorzinho, não seja um cara de agendas, seja de verdade. Consegue ser de verdade? Consegue ser gente? Por quê? E se um dia acabar as agendas? O que resta? Se um dia acabar o povo para te ouvir, o que resta? Essa tem sido a minha crise, gente. Essa tem sido a minha maior crise. Se parecer com Jesus. Agora presta atenção, existe um benefício em se parecer com Jesus. É porque você se torna um com o Pai. E aí se tornar um com o Pai te dá um benefício extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar e encerrar. Se desde o início o plano de Deus era que a gente crescesse em semelhança com Ele, e não existe um plano B, a gente precisa achar a raiz e qual que era o ideal para a gente crescer em semelhança. E o ideal era o relacionamento, certo? Então se relacionar com Deus é algo essencial. Então vamos lá. Se pergunte para si mesmo, você tem um relacionamento com Deus? Respondeu aí? Amém? Os que sim, sim. Os que não, não. Agora, presta atenção. Além do relacionamento com Deus, você tem crescido em semelhança com Ele?
Você tem dado frutos? É ruim, né, quando a pregação é prática. É muito ruim quando a pregação é prática, né? Eu queria que fosse totalmente... Mas hoje a pregação é muito prática. Será que a gente tem dado frutos? Será que a gente é o mesmo de ontem ou a gente se parece mais com Jesus hoje? Será que a gente deu uma boa queimada? Será que a gente gritou bem alto, mas isso foi como um sino que tine? Sabe, eu não quero ofender você, mas se eu estiver te ofendendo, é isso aí. O que eu falo para você, eu falo em amor. O que eu falo para você, eu falo em amor. Para que a gente não caia em um lugar de cegueira, para que a gente não caia em um lugar de, sabe, de nós mesmos. Eu preciso lembrar todos os dias, eu não cheguei lá. Vocês já devem ter estudado sobre Filemão. Filemão só fala sobre um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. E Paulo faz uma carta. E Paulo fala que nas suas algemas teve Filemão. Filemão não, Onésimo que antes era inútil para Filemão. Mas agora é muito útil, tanto para Paulo quanto para Filemão. Filemão, em um dado momento da carta, ele fala: eu queria ter ele aqui comigo, mas quero te entregar, quero te enviar de volta. E aí existe a coisa mais bela, que é, recebe ele não mais na posição de escravo, mas na posição de filho, muito amado. Existe algo que, se a gente esquecer, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Fala comigo assim: cruz. É básico, né? É simples, né? Mas sabia que a gente erra muito no simples? Eu preguei na Brasa Church, no Rio Grande do Sul, no culto de domingo. E, cara, existe uma altivez no coração do homem que empurra o homem a falar assim: cara, faz a melhor pregação da sua vida. Caramba, meu, você está na Brasa. É muito legal a Brasa. O pastor aí está te olhando, pode ser que você faça uma e você volte no ano que vem, meu. Prega bem agora. E aí eu tive que orar, e quando Deus me falou: Wesley, prega sobre a cruz. Ah, Jesus, mas é tão simples. Né, vocês riem, né? Falei: ah, Jesus, mas é tão simples. Quero aquele negócio do uau. 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 E Jesus falou assim: cara, às vezes a gente precisa voltar ao que é simples, porque às vezes o simples é a raiz. E aí a gente não está dando fruto simples, a gente não está ligado na raiz. Como é que você não está ligado à raiz de laranja e você vai dar uma laranja? A gente precisa entrar na raiz de novo. A gente precisa relembrar da raiz de novo. Paulo, quando ele escreve isso a Filemão, ele fala sobre um escravo. Adivinha? Eu, escravo, Wesley. Eu encontro um homem chamado Jesus. Um homem que conhece a Deus e conhece ao meu Senhor. E aí, quando esse Jesus me encontra, ele vai lá e faz um escrito para o próprio Deus. E fala: Deus, eu conheci o Wesley Santos Santiago. E eu sei que ele é um escravo. Mas eu rogo-te para que você receba ele agora como um filho. E aí, no momento da carta, Paulo fala assim: recebe ele como se você estivesse me recebendo. Se você ler João 17, adivinha o que Jesus fala. Só que isso é muito bom, porque é com a gente. Só que sabe como é que as coisas elas começam a frutificar? Sabe quando é que as coisas ela começa a ficar legal? Quando a gente cresce em semelhança com Jesus, numa proporção tão grande que a gente começa a fazer a obra que Jesus fazia. E o que Jesus fazia? Ele conhecia Deus, e por isso ele podia devolver o escravo na posição de filho. E poder dizer assim: Paulo, Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, joga na minha conta, porque eu pago.
Lembra alguém? Jesus escreve, cara, em gotas de sangue. Ó Deus, recebe o Wesley como se o Senhor estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele te deve alguma coisa, Deus, deixa que eu pago. E aí eu era um escravo, subjugado ao mundo, cara. Eu era um escravo expelido da glória de Deus. Agora Jesus me acha entre as suas algemas e fala assim: Wesley, está na hora de voltar para casa. E eu posso te realiançar ao seu Senhor, porque eu conheço Ele. E olha que legal, agora que a gente conhece o nosso Senhor, adivinha o que a gente pode fazer? Realiançar todo escravo na posição de filho. Quando eu passo na rua e eu vejo uma pessoa que está triste, entristecida, sabe o que eu penso? Eu não penso primeiro, ela precisa de um abraço, ela precisa de um sorriso. Meu primeiro pensamento é, cara, eu conheço o Senhor dessa pessoa. E eu podia muito bem agora realiançar o escravo na posição de filho. Só que você só consegue ter essa mente se você crescer em semelhança com Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Parece ser muito simples, né? Mas é tão difícil de viver. É tão difícil de viver isso. A pregação da água foi uma das pregações mais simples para mim. Só que foi uma das pregações que as pessoas entenderam tanto, que até hoje eu recebo testemunho de gente que foi mudada. E por isso que eu falo, nem sempre é bom eu usar um esbocinho. Às vezes é bom eu amassar e falar: Jesus, o que o Senhor quer falar agora? E hoje o que Jesus está querendo falar é: a gente ainda não chegou lá. E a gente ainda está conformado. E a gente não está gerando mais profundidade. E adivinha, a gente é o mesmo de ontem. E a gente é o mesmo de ontem de ontem. E a gente é o mesmo do ano passado. E do ano retrasado. E adivinha, Jesus cresce ainda em semelhança com o Pai. Nós temos que correr para alcançar, gente. Jesus ainda cresce em semelhança com o Pai. Será que a gente consegue colocar esse encargo nos nossos corações? No encargo do salmista? Eu vou perseguir você com os meus olhos. Eu vou perseguir você com os meus olhos. Eu faço uma aliança, eu faço um pacto com os meus olhos. Eles vão olhar para você, Jesus. Será que a gente consegue falar assim: Jesus, eu furo a minha orelha e eu escolho permanecer por amor? Será que a gente consegue fazer isso não só no âmbito espiritual, ou só quando a gente está cantando uma bela música, mas no entendimento? Porque em certos momentos é melhor você entender do que você sentir. Em certo momento é melhor você entrar em um lugar de entendimento do que em um lugar de êxtase. Porque às vezes o entendimento pode te mudar mais do que o sentir. Sabe como é que Eva caiu? Sentindo um monte de coisa. Era boa aos olhos, legal ao paladar. Deixa eu falar uma coisa para você. É bobo isso, mas a gente já se arrepiou assistindo Titanic. Agora eu quero te perguntar uma coisa: se Jesus é uma pessoa, o que ele tem te falado que você tem entendido? Um bom diálogo tem entendimento, você sabia? O que Jesus tem me falado é isso. Eu nem preguei para vocês, gente, eu só relembrei o que Jesus me disse esses dias aí, para mim não poder esquecer. Se desse, você fala assim: cara, eu acho que não foi para mim, amém. Foi só para me relembrar. Em alguns momentos a gente vai precisar de muito fogo. Muito fogo. Em outros momentos a gente vai precisar de muito pó. Muito pó. Em outros momentos a gente vai precisar só de uma coisa: de uma boa mesa e uma boa conversa. Uma boa conversa, vamos conversar. Vamos lá, gente, a gente tem crescido em semelhança com Jesus? Não, então, gente, vamos lá. Então a gente está correndo atrás do vento. Gente, a gente tem mudado a nossa postura, o jeito que a gente pensa. Será que a gente ainda é ciumento como a gente era antes? Gente, será que a gente ainda tem uma carência dentro da nossa alma como a gente tinha antes? Será que a gente ainda quer um homem? Será que a gente quer uma mulher como a gente queria antes? Será que os nossos traumas estão dentro da gente como era antes? Porque se for isso, a gente está errando em alguma coisa. O maior
cara, eu tenho isso para mim, que Pedro ele foi muito mudado quando ele chorou por si mesmo. Quando Pedro peca, quando ele nega Jesus, o choro dele é, cara, eu sou ruim, eu neguei. E aquele reconhecimento de onde ele estava é o suficiente para Jesus chegar e falar, agora sim, amigo, agora sim a gente começou um negócio legal, agora você sabe quem você é. Eu não quero que a gente coloque as coisas na nossa barriga e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e aí depois a gente fala, cara, como é que a gente veio parar aqui? O que a gente está fazendo aqui? Eu quero que a gente dê passos fixos, constantes ao nosso propósito. E diga-se de passagem, qual é o nosso propósito? Diga-se de passagem, quem somos nós? Eu sei que você deve ter um jargão dentro do seu coração dizendo, nós somos filhos de Deus, amém, mas será que você sabe que você é filho de Deus? Será que você sabe mesmo? Será que você entende o que é ser filho de Deus? Eu vou ser sincero, eu ainda não entendi em plenitude. Mas eu te digo uma coisa, isso tem tirado meu sono. Nós precisamos ser incisivos, nós precisamos ser certeiros. Eu não sei se você já tentou desligar a luz e você não mirou o interruptor. Você foi tipo assim, você passou o corpo da porta, e aí você fica assim. Sabe o que é isso? Persistência. E a gente precisa tomar cuidado, porque em certos momentos não precisa de persistência, precisa de precisão. Uau! Tem coisa que a gente está contemplando faz anos, e a gente quer ser persistente, bater, dar tiro, chutar. Cara, calma! Seja preciso. Pronto, acabou, solucionou. O jovem chegou em mim e falou assim, Wesley, estou lutando contra a masturbação. Eu falei, mas você está lutando, velho. Você está lutando, você está louco, não é para você lutar. É para você ser preciso e parar. Uau! Wesley, eu estou aqui preso, velho, na pornografia. O que eu faço? Cara, para de lutar, seja preciso. Acabou. Vou assistir mais essa merda. Eu entendo que essa merda desculpa, não posso fazer. Eu entendo que isso é ruim para mim. Eu entendo que isso é errado para mim. Eu entendo que isso não é bom. O que você está fazendo? Você está parando de ser persistente. Dando chute no ar. Você está parando um pouquinho, sendo preciso. Acabou. Jesus era um homem de grande precisão. Todas as obras de Jesus, ele não ficou chutando e falando, gente, vai, vamos aí, tenta entender o que eu estou fazendo, vamos lá. Jesus era preciso, gente, é isso, é isso, é isso. Vocês querem, vai embora. Se não quer, vai embora. Se você quer, fica. Mas é isso. É isso aqui. E aí Pedro, aquele cara que tipo, cara, a gente não tem mais nada. Você esqueceu que você mandou nós deixar tudo? Não vai ficar aqui. Você tem palavra de vida e não é crente isso aí. Você está entendendo, gente? Como era para ser simples e a gente às vezes complica? Como a vida cristã era para ser só o seguinte, um homem se relacionando com um outro homem chamado Jesus, que é 100% Deus, acessando o coração do Pai e se tornando aquilo que Jesus é, um homem perfeito. Uau! É só isso. Então, Wesley, o que é isso? Isso é o Éden. Isso é, eu sou a imagem, mas eu me torno a semelhança. Então, se eu sou a imagem e ainda não estou crescendo segundo a semelhança, eu ainda não estou dentro do Éden. Eu não estou no propósito original. E o que eu preciso fazer? Voltar às boas obras. Começar a me relacionar com Deus e se tornar quem Ele é. Não no padrão dos meus irmãos, porque Jesus não buscava padrão humano. Jesus era o maior com os 12 anos, mas adivinha, o menino continuava crescendo. Vocês estão aqui ainda? Está dando para entender, gente? Está chato? Está legal? Uau! Uau! Agora presta atenção. Nossa, agora eu entrei num lugar de ensino. Presta atenção. Eu vou dar esses... Preciso de 3 pessoas. Ah, vem, mano. Você quer? Eu sei que você quer.
Qual o seu nome? Ed Augusto. Que estileira, mano. Que estileira, que estileira. E você? Você é o B, mano. Você é o B. O Ed e o B. Yolanda. Não precisa. Yolanda, gente. Presta atenção. Existe a diferença das pessoas que você anda e as pessoas que andam com você. Então, digamos que o Ed é uma pessoa. Deixa eu virar para lá, amiguinho. Que o Bruno anda. E o Bruno é uma pessoa que a Yolanda anda. Certo? Então, digamos, esse é o mestre, esse é o discípulo, e esse é o discípulo do discípulo. Ao longo do caminho, essa matemática parece muito fácil. Por quê? O ideal é que o Bruno cresça. Por quê? Porque o Ed é maior que ele. O Ed é melhor que ele. O Ed, de certa forma, está em um lugar mais elevado em maturidade cristã, em obras, em caráter. Então, todas as vezes que o Bruno olha para o Ed, ele fica constrangido. E fala, cara, eu preciso melhorar. Certo? Só que, atrás do Bruno, existe a Yolanda. E a Yolanda também está tentando fazer isso com o Bruno. O que você acha que é mais fácil o ser humano fazer? Persistir em crescer ou virar para trás e ser só um padrão para a Yolanda e viver um mundinho com a Yolanda e aí fazer uma bolinha com a Yolanda? E aí nem ele nem a Yolanda cresce. Mas presta atenção, quero que vocês prestem bem atenção. Com quem que você anda? Com quem você anda? Você anda com alguém que te puxa para um lugar elevado? Porque equilíbrio não é trazer o alto para baixo, o equilíbrio é colocar o baixo para cima. Então, todas as vezes que o Bruno está com o Ed, o Bruno está crescendo. Só que é difícil crescer dói. Então é muito mais fácil parar de crescer, virar para a Yolanda e ser um padrãozinho médio, raso aqui, vamos ser isso aqui que a gente é. Por quê? Porque a Yolanda nunca vai ter coragem de apontar o dedo na cara do menino, qual é o seu nome? Bruno. Do Bruno e falar, Bruno, você está errado. Então é muito mais fácil a gente viver esse mundo. Obrigado. Yolanda, você vai crescer sim, eu estou brincando. Agora eu quero te perguntar isso, com quem você anda? Outra pergunta, quem anda com você? Cara, isso parece ser bobo, mas isso muda muita coisa. Porque você pode tirar margem errada. Você pode tirar padrão errado. Você pode achar o que é certo está errado e o que está errado está certo. Porque você consegue confundir tudo. Porque você se perdeu. Você não foi preciso. É muito simples. Eu sou um pequeno menino. E meu pai é um grande homem. O que eu faço? Eu aprendo com meu pai. Eu não olho para o meu irmão e falo assim, vamos construir nós a nossa casinha? Porque certamente a gente vai fazer coisa errada. Sabe, aqui não, mas em alguns lugares eu vejo os pastores com um potencial incrível. E eu vejo poucos aproveitando disso. Porque é muito difícil, velho, pegar um padrão do pastor, o pastor até ora, velho. O pastor até lê a Bíblia, tá doido. Ele até lê uns livros. Eu prefiro fechar o meu mundinho aqui, nesse mundinho que eu tenho, eu ser pleno e feliz e não ser desafiado e fazer uma cama no meu conformismo. Com quem que você anda? Com quem que você anda? Sabe, quando Jesus olhou para os discípulos e falou assim, cara, entre vocês, eu acho que vocês não são melhores que eu, isso não é presunção, isso é entendimento. Aí que adivinha o que ele faz? Ele olha para o pai. Ele fala assim, eu só faço o que eu vejo o pai fazer. Seria mais agradável para Jesus falar assim, Pedrão, vamos fazer um negócio aqui, você. Por quê? Porque o pai é difícil, o pai faz umas coisas assim, difícil. O pai até é Deus, velho. Então às vezes a gente cai porque a gente não tem entendimento, gente. Para pensar, com quem que você anda? Está te puxando para cima? Está te fazendo melhorar? Sabe, as más companhias corrompem os bons costumes. Ah não, mas tá louco. Ainda bem que eu só ando com gente boa. Só gente crente.
Uma outra coisa que vocês precisam saber, que eu vejo a importância, gente, tudo que eu estou fazendo aqui é Jesus, tá bom? Vocês conseguem ver Jesus nisso? Sim. Então, uma outra coisa, existe a experiência e a cultura, certo? A experiência é o que você tem, e dentro da sua experiência você desenvolve a sua cultura. Existia uma jaula, e nessa jaula colocaram um macaco. Em cima dessa jaula colocaram uma banana. E aí esse macaco foi pegar a banana. Adivinha? Jato de água no macaco. O macaco cai e faz, eita, eu acho que não vou pegar mais a banana. Colocam um segundo macaco. O segundo macaco, na hora que ele vai tentar pegar a banana, o primeiro macaco puxa. Aí tiram o macaco que teve a experiência com a água e colocam o outro macaco. E de repente tinham 5 macacos dentro da jaula e ninguém tentava pegar a banana. Agora eu te pergunto, por que esses macacos não querem pegar a banana se nenhum deles foram molhados? Isso é a cultura. Cultura é o que você vive, mas não sabe de onde veio. Um dia eu perguntei para um jovem que estava comigo perto de mim, eu falei assim, por que você toma ceia? Meu Deus. Ele fez, nossa. Por que mesmo, velho? Nunca parei para pensar nisso, não. Nunca parei para pensar nisso, não. Isso é uma coisa séria, né? Aí eu fiz uma segunda pergunta. Ô amigo, mas antes da ceia, por que você se batizou? Isso aí é... Isso aí é uma coisa séria, isso aí. Qual que é a importância que você tem em andar com seus irmãos? Cara, eu acho que, sei lá, eu acho que tipo assim, você está entendendo? Gente, é basicamente isso que eu escuto quando eu pergunto as coisas. É gente que está inserida, que não sabe o que está vivendo, que não entendeu nada, que está perdido. E aí quando fala, por quê? Vocês veem como falta entendimento na gente? Isso é muito bom, porque a gente aprende a nutrir a árvore, se a gente sabe a experiência que desenvolveu a cultura. Se eu entendo por que existe a ceia, eu consigo motivar o meu irmão no espírito certo. Vamos ceiar. Se eu entendo por que precisamos ir à igreja, eu consigo nutrir o meu irmão no espírito correto. E aí o que acontece? Eu não levanto uma religião. O que é a religião? É a minha ordem sem a explicação. Está entendendo? É um método. Ô menina, para de usar calça. Por quê? Mas por quê, irmã? Meu Deus, coisa feia. E aí a menina vai embora e fala, meu Deus do céu, por que eu preciso parar de usar calça? Aí você deve dar risada e falar assim, é verdade, irmão, é assim mesmo que acontece, mas de verdade mesmo, o que você transmite em entendimento para a pessoa que está do seu lado? Entendimento, não em ordem. Entendimento. Agora eu vou tentar colocar isso de um jeito mais prático. Quando eu estou com uma menina que ela tem problema de carência, e essa menina é carente, e ela faz relações sexuais com vários homens derivada de carência, a minha primeira ideia é, vou bater nisso. Para de fazer isso, menina. Para de fazer isso, menina. Só que às vezes é um trabalho de muita insistência, a gente precisa ser preciso. Uma pergunta que Jesus faz na Bíblia que às vezes a gente não nota é, há quanto tempo antecede isso? Por quê? Porque eu vou acessar a experiência. E quando eu acesso a experiência, eu acesso a raiz. E o mal se corta pela raiz. Aí eu descubro que aquela menina ela foi abusada aos 9 anos de idade, pelo tio e pelo pai. Eu descubro que ela foi presa em pornografia há muitos anos e que ela se mutilava. Valeu a pena bater tanto na cultura? Não era mais fácil acessar a experiência dela e matar a raiz, falar, não, você não é isso. Perdoa o seu pai, perdoa o seu tio. Adivinha, naturalmente aquela menina para de assistir pornografia, para de sair com vários homens. Por quê? Porque eu levei essa menina a um lugar de entendimento. Eu não dei uma ordem solta. Tudo que eu estou falando para vocês são coisas que eu vivo diariamente. Na base, as pessoas chegam lá para mim no Morro de Sabão, várias lendas. Um dia eu estava lá na base, e aí chegou um menino que
Vai para a internet isso. Eu chamei ele de Rapfield, porque ele era um bailarino da igreja. E ele chegou e falou assim: Wesley, eu preciso conversar com você. E aí ele chegou, sentou comigo e falou assim: eu sou gay. Eu falei: uau. E aí ele ficou me olhando e eu olhei para a cara dele bem sério e falei assim: caramba, cara, toma um café, adivinha? Eu sou homem e eu tenho a mesma tentação que você tem, não transar. Segura a sua, eu seguro a minha, você ora, a gente pede para Deus dar a sua identidade de verdade, acabou o problema. Nossa, que insensível. Nossa, cara, que insensível. Meu Deus, eu vim aqui pedir um conselho, eu vim falar com alguém que me entende. Eu te entendo, e porque eu te entendo, eu sou preciso, não insistente. Para! Às vezes as pessoas não querem, cara, elas não gostam da precisão, porque a precisão soluciona sem drama. A precisão soluciona sem... Sabe, um dia eu estava com uma menina, eu estou falando muito, né? Eu vou terminar já. Um dia eu estava com uma menina e eu estava expulsando o demônio dela várias vezes. Até que um dia eu falei assim: ô, de verdade mesmo. Estava eu e a Mari nessa ideia. A gente estava no São José dos Campos. Ô, expulsei uma, expulsei duas, expulsei três. Na quarta eu falei assim: ô, amor, me ajuda lá, meu. Toda hora eu expulso, parece que não me leva a sério. Aí sabe o que a Mari fez? Falou: amor, demônio não abaixa a saia. Falei: ó. Gente, de um jeito muito grosso, eu me arrependo disso. Eu peguei a menina pelo braço, eu ergui ela assim, soltei no ar. Eu, tipo assim. Aí eu falei assim: menina, sai daí e vai beber água. Gente, as pessoas, elas gostam de ter a carência delas sendo alimentadas. E aí quando você é preciso, nossa, meu Deus, para com isso, meu. Não é assim que resolve. Cara, você precisa conhecer a Dona Thelma. A Dona Thelma é a mulher mais precisa do mundo. Um dia eu fui pregar com a Priscila Alcântara, cara. Eu estava muito feliz. Falei: nossa, estou ficando famoso, vou pregar para a Priscila Alcântara. 1000 pessoas, na hora que eu cheguei: mãe, eu vou pregar para 1000 pessoas. Ela falou: vai. Vai mesmo, cresce. Vai bem alto. E quando chegar lá, pula. Gente, vocês estão entendendo isso? Eu quero que vocês entendam. Por exemplo, eu não sei se alguma menina aqui já conversou com um pastor. O pastor, ele é um cara preciso. E não dá graça conversar com o pastor. É melhor conversar com a amiga. Fala: amiga, tá tão difícil. Porque o pastor vai chegar e... acabou, próximo. Aí não, o pastor é grosso, o pastor... ai, meu Deus, pastor... O pastor é grosso, ai meu Deus, pastor, nossa, insensível, não entende. Gente, começa a ser preciso nas suas coisas, que você vai ver quantos amigos você vai ter em 20 dias. Só vai ficar quem olha para você e vê um irmão, amigo. Quando Jesus foi preciso, toda a multidão foi embora. Cara, eu gosto muito de andar com pessoas, mas eu não gosto da bajulação. Eu não gosto de ficar alimentando carência, eu não gosto. A Mari fala que eu gosto, mas eu não gosto. E, gente, é exatamente disso que eu estou falando com vocês. Vamos lá, é difícil? Não é difícil. A gente não está parecido com Jesus, a gente precisa se tornar parecido com Jesus. Como? Cara, as pessoas precisam ver frutos. Não está tendo fruto? Cara, a gente não está na raiz. Se a gente não está na raiz, a gente precisa voltar. A gente precisa ser persistente? Não, a gente precisa ser preciso. Vamos ser preciso. Precisão, papo, acabou. Só que você não vai ter o drama, você não vai ter a atenção do povo, você não vai ter nada disso. Mas pelo menos você vai mudar. E que seja a mudança seu objetivo. Amém? Amém? Amém?
Gente, foi bom? Foi horrível, né? Foi bom? Obrigado, Tia Mari. Tia Mari fez... Eu vou levar ela para casa. Eu quero que você se coloque de pé.